Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Restaura os nossos corações, enxuga as nossas lágrimas, traz novidade de vida pra gente. Aleluia. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é. Igreja cantando. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, na escuridão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Oh, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Te adoramos, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Senhor, que rompe, Senhor, rompe muralhas, rompe mentiras. Abre os nossos olhos para nos encontrar, para nos alcançar, para nos resgatar, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus. Vamos orar juntos, meus irmãos, nessa manhã. Se você ficar bem sentado, continue. Se você ficar bem em pé, fique em pé. Se você ficar bem de joelho, se ajoelhe. Mas nós estamos na presença de Deus. E nós vamos dar o nosso melhor nesse tempo que nos é dado nesse lugar. Nesse lugar se adora, nesse lugar se busca, nesse lugar se ora. Porque é casa de Deus e essa casa será chamada casa de oração. Levante sua voz. Clame a Deus nessa manhã. Fale com Ele, eu quero ouvir sua voz. Nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quem é cheio do Espírito Santo fala entre vós. Fala entre vós. Ah, Senhor, nós escolhemos a melhor parte nessa manhã. Nós escolhemos a Tua presença nessa manhã. Nós escolhemos estar junto de Ti, junto com os nossos irmãos, porque não há nada mais precioso do que a Tua presença. Pai, a Tua palavra, ela é poderosa, ela é eficaz e ela tem promessas para nós. E eu quero clamar, Pai, eu quero clamar, Senhor, que o Senhor faça milagres no nosso meio. Eu quero clamar que o Senhor cumpra a palavra que o Senhor tem dito à Casa Viva nos últimos meses. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo uma coisa nova. É palavra profética sobre a Casa Viva. Nessa manhã nós clamamos, Pai, faz algo novo. Deus, multiplica em nosso meio o perdão, a graça, a misericórdia, a compaixão. Multiplica sobre nós a fome de Ti, a sede pela Sua presença. Não há melhor lugar, Deus. Nosso coração anseia por mais de Ti. Vem nos encher com Teu Espírito. Vem abrir o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Vem fazer o nosso coração arder pelos perdidos. Dá-nos amor para com as pessoas. Enche-nos do Seu amor para com aqueles que não Te conhecem. Vem, Espírito Santo, faz algo novo.
novo, famílias restauradas, crianças cheias do Espírito profetizando. Sim, Senhor, homens e mulheres vivendo na plenitude, no revestimento do Espírito Santo. Sopra sobre a tua igreja, sopra sobre a tua igreja. Nós clamamos que o Deus de milagre se levante em nós, no nosso meio, e traz cura ao doente, traz cura ao necessitado, traz cura a quem está enfermo, traz cura nessa manhã. Ah, meu irmão, apresente para Deus que milagre você quer receber. Apresente para Deus que situação você gostaria que Deus realizasse um milagre no dia de hoje. Estamos ministrando sobre milagres e nós vamos buscar, e nós vamos clamar. Peça a Ele: Deus, faz um milagre no meu casamento. Senhor, faz um milagre na vida do meu filho. Deus, faz um milagre na minha vida financeira. Deus, faz um milagre na empresa onde trabalho. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre da reconciliação. Faz o milagre, Senhor, da operação de milagres. Faz o milagre, Senhor, do impossível, para que o impossível aconteça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz milagres no nosso meio, Pai. Faz milagres no nosso meio, Senhor. Abre entendimentos, abre ouvidos, corações. Em nome de Jesus, o câncer seja curado. Sim, Senhor. A depressão vai embora no nome de Jesus. Sim, Senhor. As síndromes, Senhor, traz cura. A ansiedade traz cura. Faz milagres no nosso meio, Espírito Santo. Faz milagres no nosso meio. Você está apresentando para Deus, querido, nessa manhã. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu coração. Coisas novas Ele está fazendo. Coisas novas Ele está fazendo. Ele faz os milagres no secreto, mas Ele também faz os milagres no público. Ele faz os milagres no ambiente familiar, mas Ele faz um milagre no ambiente da multidão. Ele faz milagres. Pai, eu quero clamar que o Senhor repreenda todo espírito de incredulidade. Pai, que o Senhor tire do nosso meio toda sombra de dúvida. Pai, em nome de Jesus, aumenta a fé desta igreja. A igreja que declara pela fé, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, sabendo que o Senhor tem resultados extraordinários para nós. Então vem, Senhor, com teu poder e grande glória, derrama sobre nós os teus milagres. Mulheres que oram por seus maridos, que elas vejam o milagre do Senhor na vida deles. Pais que oram por seus filhos, que eles vejam o milagre na vida dos seus filhos. Pai, cônjuge que ora um pelo outro, faz milagre, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele que está cansado e sobrecarregado, e isso está virando, Deus, um peso insuportável, Pai, em nome de Jesus, traz alívio imediato. Senhor, abre um caminho no meio do deserto, Senhor, e dá luz nessa escuridão. Vai, Senhor, e opera poderosamente na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, atende os desejos do seu coração. Abençoa, Senhor. Abençoa-nos, abençoa-nos, no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, graças a Deus. Pode sentar. Nós iremos ter o nosso momento de generosidade agora, e eu decidi trazer algo para vocês, meus irmãos, nessa manhã. Eu costumo ser muito direto nesse assunto, porque eu tenho dito que a gente
A gente não precisa de uma pregação para começar a trazer os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Mas eu acredito que nada muda o nosso coração do que a verdade de Deus. Bom, eu quero ler um texto de Mateus 23, 23. Esse é um dos versos do Novo Testamento que traz luz para nós sobre esse momento da generosidade. Se você puder, abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas! Vocês dão o dízimo até da folha de hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquecem das coisas importantes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Irmãos, Cristo nunca destituiu a prática do dízimo. Na verdade, queridos, o cânon bíblico, que é dividido em alguns setores importantes na Bíblia, há uma subdivisão dos livros históricos, poéticos, proféticos. Há em toda a lei, menção do dízimo e da oferta na palavra de Deus. Na primeira divisão, por exemplo, você vai ver em Números, capítulo 18. Na segunda divisão, você olha os livros históricos, você vai ver lá em Neemias a prática do dízimo. No terceiro bloco, você vai ver os livros poéticos, Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. E o último bloco dessa divisão do Velho Testamento tem Malaquias 3:10. Mas se você olhar para os textos do Novo Testamento, você vai ver Mateus, como lemos agora. Você vai ver a prática do dízimo em Hebreus capítulo 7, 1 Coríntios, em Atos, em Romanos. Então, a gente descobre que o dízimo está como uma prática em toda parte da Bíblia. Dentro das suas divisões, está lá o texto bíblico nos encorajando para a prática do dízimo e da oferta. Bom, termino dizendo algo simples. Essa palavra de dízimo e oferta, olhando para toda a Bíblia, me traz uma coerência com aquilo que Deus é, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Nunca foi sobre dinheiro, foi sobre honra. Você honra a Deus com sua família, você honra a Deus com sua saúde, você honra a Deus com seus dízimos e ofertas. Eu gostaria muito que você, que é um dizimista na Casa Viva, continue fielmente trazendo os seus dízimos. Você que ainda não tem a prática, que o Espírito Santo te convença a ter isso na sua vida. Pastor, é demais começar com 10%. Comece com aquilo que Deus propôs no seu coração, mas comece. Pare de dar desculpas. Seja um dizimista fiel. Aliás, o avanço do reino de Deus, de alguma forma, depende da sua participação. Deus não precisa de mim, mas Ele decidiu contar comigo. Deus não precisa de você, mas Ele decidiu contar com você. Eu gostaria muito que a nossa igreja crescesse nesse sentido da prática do dízimo e da oferta. Ensine aos seus filhos, queridos. Ensine aos seus filhos, ao compartilhar algo com eles, ao compartilhar 10, 50, 100 reais com eles, ensine-os a dar o dízimo daquilo que eles recebem. Sejam praticantes disso. Eu acredito que a nossa igreja também vai alargar as tendas. A gente precisa viver essa prática. E se você já é crente há muito tempo e não pratica o dízimo, que o Senhor Jesus te traga esse convencimento.
Se você já é um discípulo de Jesus que desfruta das promessas dele, espero que ele te convença. Isso é saúde espiritual. Faça isso. A gente vai cantar mais uma canção. Você pode trazer os seus dízimos. A gente tem um QR Code que a gente compartilha aqui com você. A gente também tem essa caixinha que você pode trazer seu dinheiro em espécie. Você que está em casa também nos acompanhando pelo Instagram, pode abençoar, sendo fiel. Até aqui, irmãos, como pastor, eu não tenho trago uma argumentação de necessidades. Até aqui, eu não tenho dito para vocês, irmãos, nós precisamos comprar, nós precisamos ter. Eu acho que vai chegar esse momento. Ainda não é tempo para isso, porque eu gostaria que você fizesse de coração, entendendo o princípio, obedecendo a palavra, até mesmo sem se sentir tão confortável. Eu tenho um hábito, irmãos, quando pessoas trazem esse assunto para a conversa, são poucos irmãos que nos procuram para, pastor, me ajude a como colocar em prática, nos ajude a como começar. A gente não tem nem liberdade para tratar muito desse assunto. Mas veja só algo importante. Se você está em uma situação muito complicada financeira, se você está em dívida, se você está em alguma realidade que hoje confirma numericamente que você não consegue dar o seu dízimo, irmãos, é no meio do caos que a gente começa a ser fiel. Então, pastor, eu vou começar a dar, mesmo com dificuldade financeira, a resposta do sobrenatural pode estar nesse ato de fé. Porque você continua comprando pão e peixe, continua comprando pão, água, carne para você se alimentar, não é verdade? Então você pode ser fiel a Deus. Comece, plante, semeie. Porque, de fato, tudo que se planta no reino de Deus tem uma colheita, tem uma resposta sobrenatural. Isso não é barganha, isso é a gente compreender que a gente pode plantar e a gente vai colher. Faça isso, meu irmão. Seja um dizimista fiel. Eu não vou fazer apelo, não, mas eu acho que a gente deveria fazer apelo. Quem hoje quer se converter a ser dizimista? Acho que a gente devia fazer isso de vez em quando. Porque, de fato, tem gente há 10, 15, 30 anos de convertido e ainda não converteu o bolso. Isso é uma incoerência espiritual, não é verdade? Você deve honrar a Deus em todas as áreas da sua vida. Cresça nisso. Faça isso no nome de Jesus. Tá bom? Durante essa canção, oferte e dê o seu dízimo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois
Vamos aplaudir a Deus pela nossa equipe. Obrigado, Jesus. Obrigado, gente. Meus irmãos, a gente sempre tem a alegria de receber alguém que nos visita pela primeira vez. Isso é um sinal de que você está convidando pessoas para conhecer algo que está sendo bênção para a sua vida. Então, quem nessa manhã está aqui pela primeira vez na Casa Viva, levanta sua mão aí para a gente te conhecer. Amém. Tem uma irmã aqui. Tem essa querida... esqueci o nome. A Graciane e o Isaac. Por favor, fica de pé, querida. Receba aqui um abraço da nossa igreja, um presentinho da nossa equipe, nosso ministério de acolhimento. Tem muita gente parada, hein, gente? Vamos dar abraço nessas pessoas que nos visitam, por favor. Esse casal aqui, ó, tá até em pé, porque as crianças, né, também estão animadas. Obrigado pela presença, Isaac, Graciane. Mais um casal que eu tive o privilégio de celebrar o casamento, né? Quantos anos já? Eita, vou perguntar para ela. Quantos anos de casado? 10 anos de casado. Gente, tô ficando velho mesmo, hein? Há 10 anos atrás eu celebrei o casamento desse casal que visita a gente pela primeira vez e a Graciane já veio nos abençoar aqui com sua voz. Fica à vontade, querida, pode sentar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. A Casa Viva é uma família. E, pessoal, a nossa família, ela está crescendo, a nossa família está se unindo, a nossa família está aprendendo a amar. E todas as vezes que a gente aprende a amar, a gente invariavelmente vai pisar no pé um do outro. Mas não é por maldade não, gente. Faz parte do processo. Então é tempo de você exercer paciência, amor, perdão, misericórdia, reconciliação, né? Não faça aquela escolha de dizer assim, essa igreja, né, não ama, não cuida, não acredita nessa mentira. Porque se tem um povo que paga o preço para amar, é realmente o povo dessa igreja. E eu sei que eu e minha esposa, né, que pastoreamos essa igreja, a gente diariamente vive isso, irmãos. Seja recebendo na nossa casa, seja orando por vocês. Aliás, tem uma equipe de intercessores que nós estamos desafiando para orar mais tempo de intercessão por vocês. Inclusive, mais cedo nós chegamos aqui, fomos para uma sala. Se você quiser fazer parte desse momento, tá certo? Gente que ora, que quer mover o mundo espiritual antes de qualquer coisa, tá certo? A Casa Viva é essa casa que está aprendendo a se reunir dominicalmente. Nós ainda estamos aprendendo a ir para o culto todo domingo, lembra? Antes da pandemia, que você ia para o culto todo domingo. Hoje a gente está penando um pouco, né? Pós-pandemia, parece que o pessoal aproveitou o momento para ficar mais em casa, mas a gente está semeando, dizendo, não, faça isso, esteja aqui com a gente. Da mesma forma que você está na sua atividade física toda semana, na sua consulta médica toda semana. Tem gente que vai para o médico toda semana, tá, gente? Tem gente que vai... você que vai para o seu trabalho toda semana, venha para o culto toda semana, porque, de fato, é muito precioso. A gente se reúne nas casas também, ok? Temos algumas células espalhadas na cidade, em horários e dias diferentes, porque lá a gente se deixa conhecer. Lá a sua dificuldade, o seu problema e a sua vitória é compartilhada com mais detalhes, tá bom? Viva isso. E a nossa Escola do Discípulo, que acontece toda semana às terças-feiras. Irmãos, nós vamos celebrar Santa Ceia. E antes disso, eu também tenho uma palavra para vocês. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse momento. Lucas capítulo 24, dos versos 28 a 32. Lucas 24, dos versos 28 a 32. Diz assim, se puder colocar esse versículo aí na nossa tela, seria bom. A essa altura estavam chegando perto de Emaús e do fim da sua viagem. Jesus fez como quem continuaria a sua viagem. Verso 29, porém, eles insistiram muito com ele, dizendo, fique conosco
pois está ficando tarde, o dia está quase terminando. Então ele ficou com eles. Quando iam comer, ele tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles. Quando de repente seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Mas naquele momento ele desapareceu da vista deles. Começaram então a perguntar um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava e nos explicava as Escrituras durante a caminhada pela estrada? Se você conhece a história do caminho de Emaús, dos 2 discípulos no caminho de Emaús, você vai entender que Jesus realiza uma ceia com eles. E a ceia, meus irmãos, além de ser uma prática vivida por Jesus e ordenado à igreja, por isso a importância de você estar no convívio do corpo de Cristo, porque é importantíssimo que você pratique a Santa Ceia dentro do contexto do corpo de Cristo. Muito importante. A ceia, irmãos, primeiro, é para quem está na caminhada com Cristo. Os discípulos de Emaús estavam caminhando com Cristo. A Santa Ceia é essa evidência da sua comunhão com Cristo. Ceia não começa com pão e cálice. Ceia começa com gratidão. Por isso Jesus toma os elementos da ceia e dá graças. Ceia é para quem caminha com Cristo. Ceia é para quem está com o seu espírito de gratidão. Ceia também não começa quando eu como primeiro, mas quando eu reparto primeiro. Por isso Jesus deu graças, repartiu e só depois comeu. Olha como é interessante. Ceia não é comer, ceia é repartir. É por isso que a gente faz isso uns com os outros, e nós faremos isso também nessa manhã. Nós vamos tomar o nosso cálice, o nosso pão, e nós vamos repartir com alguém. Porque na caminhada a gente precisa de pessoas, a gente precisa da mesa, e sabe o que é interessante? Os nossos olhos são abertos. Irmãos, há tanta revelação da parte de Deus quando a gente está vivendo como igreja. É verdade, você teve o seu pai e sua mãe que lhe deu muito conselho, você aprendeu muito com eles, glória a Deus que você tem pai e mãe, mas eu preciso afirmar que é a minoria. A minoria entre nós teve pai e mãe que deram realmente conselhos que mudaram a sua vida. E aí Jesus preserva e levanta uma outra família chamada Igreja de Jesus. Meus irmãos, eu posso dizer em alto e bom som que a família Igreja de Jesus me impactou muito mais do que a minha própria família biológica. Tenho gratidão por eles. Sei exatamente dar nomes das coisas que eu aprendi com meu pai. Eu sei dar nomes. Ele me ensinou isso. Isso, eu não quero. Onde que Deus me deu o privilégio de aprender? Na convivência do corpo de Cristo, porque a gente está sentando à mesa e aprendendo. Então, eu gostaria que você compreendesse que a Santa Ceia é para quem anda com Cristo. Por isso, Orlando, quem pode participar da ceia? Quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Não faz sentido você compartilhar do corpo de Cristo quando você não aceitou o Cristo deste corpo. Então, se você vai participar da ceia, vou pedir para você ficar em pé. Se você não vai participar da ceia, fique tranquilo, fique à vontade. Mas se você vai participar da ceia, eu já quero pedir que você se levante do seu lugar. Hoje a gente não vai servir você, você vai se deslocar e vai até ali ao centro. A equipe pode só estar perto para dar um suporte e pode já ir lá pegar o seu pão e o seu cálice. Fica à vontade, quem vai cear? Você vai pegar os elementos e vai esperar um pouquinho para a gente fazer isso juntos.
Segura o seu pão, seu cálice e vamos fazer juntos. Volte para o seu lugar e vamos celebrar juntos. Espera só um pouquinho. Ok, irmãos? Quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e deu graças. Partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque isto é o meu corpo. Comamos do pão. Pai, esse é o teu corpo que foi entregue na cruz por nós. Obrigado, Jesus, porque pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Jesus, porque voluntariamente tu se apresentaste para ser o meu Salvador. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me amou quando ainda era pecador. O Senhor nos amou e nos atraiu a Ti quando ainda éramos pecadores. Obrigado porque a Tua graça nos constrange, o Teu amor nos atrai. E a gente celebra o fato de que Jesus não desistiu de nós. Obrigado pelo Teu corpo, Jesus, entregue naquela cruz. Homem de dores. Obrigado, Senhor. Onde nós estaríamos se não fosse a tua graça? Porque onde abundou o pecado, e tinha muito pecado aqui dentro, tinha muito pecado dentro de cada um desses irmãos, mas a tua graça foi transbordante. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tomou um cálice de vinho, deu graças e entregou aos seus discípulos. Se no pão você já tomou, simbolizando que Jesus realmente está te servindo nessa manhã, eu quero sugerir que você saia do seu lugar e troque o seu cálice com alguém. Eu gostaria que você dissesse para ela: eu tenho comunhão com você em Cristo, meu irmão. Faça isso. Eu tenho comunhão com você em Cristo, meu irmão. Fez isso, já pode tomar. Trocou com alguém, já pode tomar. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue, o teu sangue que nos purifica de todo o pecado. Obrigado, Jesus, porque temos um advogado junto ao Pai que é justo e fiel para nos purificar de toda a injustiça. Ah, Senhor, obrigado porque o teu sangue gerou em nós vida, vida, Senhor. Obrigado porque o Senhor se entregou por inteiro, nos amou, cuidou de nós, nos santificou e vem nos perdoando, Pai. Obrigado, Jesus. Dá-nos um coração cada vez mais grato, contente, cheio de Ti. A Ti a honra, a Ti a glória, para todo sempre. Aplauda o nome de Jesus. Você pode ir lá devolvendo o seu copinho. E a gente, enquanto isso, nós vamos convidar as crianças, que nós vamos orar por elas. Crianças, papais. Bom dia, meus irmãos. Vamos orar pelos nossos filhos, filhas, pelas crianças aqui no nosso meio. Tempo precioso, né, que elas têm com os nossos irmãos que servem e se dispõem a ensinar
né, do que o Senhor tem feito. E é um tempo precioso. Tem mais vindo? Cadê a Gigi? Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã em que a gente pode se reunir como igreja para glorificar Teu nome, para Te adorar, para declarar realmente que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e reina sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre a vida dos nossos filhos, Senhor. Queremos profetizar sobre a vida deles, que eles darão muitos frutos, Senhor. Muitos frutos, Senhor. Eu oro por cada servo que hoje pela manhã, Pai, vai semear na vida deles, Pai. Que a porção possa encontrar espaço nesses corações. Eu oro por uma terra fértil, Senhor. Corações preparados, Senhor, para receber dessa boa semente, Deus. Usa a vida dos meus irmãos, Pai, que a cada domingo tem se disposto, né, a ministrar na vida dos nossos filhos, Pai. Coloca realmente esse desejo no coração de que aqui seja apenas um início e essa semeadura venha continuar durante a semana, todos os dias. E também oro para que eles semeiem, né, nas nossas vidas à medida que eles recebem, Senhor. Como são preciosos os nossos filhos para as nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, cada criança que está aqui hoje, Deus, e que elas possam realmente sair, Pai, dessa manhã impactadas com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu perdão. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Você já pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Enquanto isso, tenho alguns recadinhos importantes para vocês, para a gente se concentrar aqui na palavra de Deus. Meus irmãos, essa semana nós iniciamos a Escola do Discípulo. Nossa primeira aula já foi nessa terça-feira. Ainda dá tempo você se inscrever. A partir da segunda aula você pode fazer parte, aí da terceira já fica mais difícil, mas você ainda pode se inscrever e fazer parte de um desses 3 cursos. E vai ser um tempo, é sempre um tempo muito bom de aprendizado da palavra de Deus. Eu tenho uma dica para você. Você está falando de Jesus para um amigo seu, do seu trabalho? Ele não consegue ainda vir aqui num culto de manhã, talvez nem numa célula, mas você deve ter um amigo, não só em Fortaleza, mas em algum lugar do planeta. Ele pode fazer o curso, gente, convida. Eu sempre digo que há muito poder num convite. Aliás, alguns de vocês só estão aqui porque alguém um dia o convidou, não é verdade? Aliás, no dia que você entregou a sua vida a Jesus, foi um dia que alguém te convidou para ir em algum lugar e lá Deus te encontrou. Convida mesmo. É um tempo para aprender mais sobre a palavra de Deus. Tá bom? Se inscreva, nos procure. O link está sempre no nosso grupo. Vou até pedir para já reenviar o link de inscrição no grupo da igreja. Pastor, não estou no grupo da igreja. Pergunte a alguém que está, mas faça a sua inscrição, ok? Bom, vamos para o outro, para depois a gente volta para esse. Isso. Irmãos, temos dito que nós somos uma igreja que busca Deus em oração e a gente tem praticado o jejum e a oração coletivamente. Há registros na Bíblia que líderes convidaram pessoas, nações para oração coletiva e jejum coletivo. Bom, a gente ainda tem o privilégio de escolher o virtual para isso acontecer. Então, a partir de amanhã, nós estamos lançando aqui mais uma semana de jejum e oração. O que significa, pastor? Que você vai orar mais intencionalmente pelo quê? Qual é o grande motivo dessa semana de jejum e oração? Milagres. É um tempo de milagres para a nossa igreja, irmãos. Amém? A gente vai buscar esses milagres. Lembra que tem gente na Bíblia que só recebeu o milagre porque buscou. Ok? Então nós vamos buscar pelos milagres de Deus.
Essa semana nós vamos buscar a Deus em oração. Como é que isso vai acontecer? Nós vamos lançar no nosso grupo um link que 6 horas da manhã tem um time lá orando. E às 10 da noite, de manhã não dá, mas à noite pode ser que dê para você. Priorize estar com a gente pelo menos em um dos turnos dessa semana. E aí a gente encerra a nossa semana de oração na noite do Fluir. Volta aí então o slide, que é sexta-feira que vem, aqui nesse auditório, 8 horas da noite, e a gente vai até meia-noite. Venha buscar a Deus. É sempre muito precioso, irmãos. Quem já esteve na noite do Fluir, você diz, pastor, não dou conta de orar 4 horas não. Então vem passar 1 hora com a gente. Tá certo? 1 hora dá. Então se 1 hora dá, fica 2. Se desafie a ficar o tempo que você puder. Eu tenho certeza que você vai ser surpreendido pelo mover de Deus nesse lugar. Ok? Sexta-feira que vem já, ok? Nesse lugar, 8 horas da noite, noite do Fluir. É isso, né, queridos? Então vamos para o texto. Evangelho de João, capítulo 2. Abra sua Bíblia. Trouxe aqui para vocês um dos livros que é fonte do que nós estamos ministrando, né, sobre os milagres de Jesus. Charles Haddon Spurgeon, um teólogo extraordinário, pregador extraordinário do século XIX, e estamos lendo, né, e aprofundando os conhecimentos sobre esse livro, só para servir de indicação, se você quiser ler mais sobre o tema. Ok? Vamos ler, então, Evangelho de João, capítulo 2, dos versos 1 a 11. Vou ler na Bíblia Viva. No terceiro dia, foi realizado um casamento no povoado em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus veio a ele e disse, eles não têm mais vinho. Mulher, que tenho eu com você? Disse ele. Ainda não chegou a minha hora. Todavia, a mãe disse aos empregados, façam tudo o que ele disser a vocês. Havia ali 6 talhas de pedra. Elas eram utilizadas nas cerimônias de purificação e em cada uma cabiam de 80 a 120 litros. Então Jesus disse aos empregados, encham as talhas de água. Quando isso foi feito, ele disse, tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias experimentou a água, que já tinha sido transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, embora os empregados soubessem, chamou o noivo e disse, o senhor é diferente de todos os outros. Geralmente, o dono da festa serve primeiro o vinho melhor. E depois, quando todo mundo está satisfeito e não se importa mais, o vinho inferior é servido. Mas o Senhor guardou o melhor para o fim. Este milagre aconteceu em Caná da Galileia. Foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos mais uma vez e fale para Jesus. Fala comigo, Jesus. Eu vou dispor dos meus ouvidos agora, minha mente e coração completamente cativo para te ouvir. Fala comigo, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui em uma série de mensagens neotestamentária que retratam os milagres que Jesus fez. Domingo passado, nós apresentamos a multiplicação dos pães e peixes como porta de entrada. Se você faltou domingo passado, eu te estimulo, assista a ministração que vai valer muito a pena. E nós iniciamos por esse milagre para entender que o nosso coração precisa estar preparado para receber os milagres.
Embora não fosse o primeiro milagre de Jesus, mas o Espírito Santo me conduziu dessa forma para preparar o seu coração para aquilo que serão os próximos milagres que vamos compartilhar aqui. E hoje é o primeiro milagre que Jesus realizou para nós, o segundo domingo. Nós fomos então desafiados a honrar a Deus, ao Deus de milagres, pelos cestos cheios que Ele tem nos dado. Fomos confrontados, meus irmãos, a olhar para o nosso coração endurecido e reconhecer: Deus tem dado muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus é tão desesperado pelo nosso coração que, se for necessário, Ele enviará uma tempestade para amolecer o seu coração. Porque Ele te ama e Ele não desiste de você. Foi um domingo tremendo, meus irmãos. Foi um domingo tremendo. Hoje será o milagre da transformação da água para o vinho. E aqui Jesus dá início aos seus milagres. E este milagre de Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre que Jesus realizou, disse na ocasião que o milagre aqui foi feito em secreto. Só quem estava nos bastidores viu os milagres que Jesus fez. Nesse caso, Maria e os servos. O último milagre, que é em João capítulo 11, que é o milagre que Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro, é um milagre público. E como isso fala ao meu coração, meu irmão? Porque se Deus operar no secreto hoje, fique tranquilo, amanhã Ele pode operar no público. A multiforme graça de Deus sempre nos surpreenderá, porque o tempo, o modo, a intensidade dos seus milagres são sempre surpreendentes. Eu sei que nós já recebemos grandes milagres, o maior milagre, e talvez você diga assim: pastor, eu não estou em busca de milagres, não. Não, estou bem, está tudo certo. E eu desafio você, eu desafio a sua fé, porque você não pode desejar menos do que Deus tem para você. Deus tem muito mais do que pedimos ou pensamos. Por que não acessar, meu irmão? Por que não clamar? Vamos entender o texto, então? No terceiro dia, na sua versão, está escrito assim: 3 dias depois. Se o assunto aqui é transformar água em vinho, para que essa informação está no texto? O que é que importa? 3 dias depois de quê? Pode anotar. 3 dias depois que Jesus chamou Natanael para segui-lo. Daí você vai entender João capítulo 2, esse início, se você voltar um pouquinho para João capítulo 1, dos versos 43 a 50. Eu vou pedir para você voltar aí uma página da sua Bíblia e está escrito assim: no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia, encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Jesus encontrou quem? Filipe, e disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, da cidade natal de André e Pedro. Então Filipe saiu à procura de Natanael e lhe disse: nós encontramos o Messias. Jesus encontra Filipe, Filipe encontra Natanael e diz para ele: nós encontramos o Messias, aquele quem Moisés e os profetas falaram. O nome dele é Jesus, o filho de José de Nazaré. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja você mesmo, disse Filipe. Porque tem coisas que a gente não tem que dar respostas. A gente tem que pegar na mão e dizer assim: vem experimentar comigo. Tem pessoas que não vale a pena você falar muito. Você tem que pegar na mão dela e dizer assim: vamos ali no ambiente comigo? Como o senhor sabe que eu sou? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu: eu pude ver você debaixo da figueira, antes que fosse encontrado por Filipe. Tem uma revelação aqui de um Deus que nos conhece. Então Natanael respondeu: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Por isso, irmãos, que o papel de João é apresentar Jesus como Filho de Deus. O grande eu sou. Jesus lhe perguntou:
Você crê porque eu disse que eu tinha visto debaixo da figueira? Você verá provas maiores do que esta. Então acrescentou: vocês verão o céu se abrir e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, antes de entrar no texto em si, compreenda isso, porque essa série sobre os milagres de Jesus, você vai crescer muito biblicamente. Você vai entender coisas que vai mudar a tua fé, que vai te edificar. O que João está dizendo é: existe um cronograma do céu. Existe um tempo de Deus, um movimento de Deus sem que percebamos. O que Jesus está dizendo: ei, a transformação de água e vinho nunca será mais importante que um Natanael que eu chamei para me seguir. Ei, transformar suas dores, curar você, nunca será mais importante do que o milagre da aproximação, do toque, da salvação. Porque parece, irmãos, que a gente vai desvalorizando o maior fruto que podemos dar no reino de Deus, que é o fruto de levar alguém a Jesus. Esse é o maior milagre. Quando você é achado por Cristo, você acaba achando outras pessoas para Cristo. Sabe por que tem gente que não consegue encontrar ninguém? Porque ainda não foi encontrado por Cristo. Ele não está dizendo: achamos um movimento, achamos um método, nós achamos aquele a quem Moisés escreveu. Ele é a palavra encarnada. Ele me achou, eu te achei e somos achados dele. Te pergunto, você aqui já foi encontrado por Cristo? Em resumo, meus irmãos, o capítulo de número 2 começa dizendo: 3 dias depois que um homem foi achado, poderíamos descrever dessa forma. 3 dias depois que Natanael foi achado, para nos mostrar que antes de viver a transformação da água para o vinho, você precisa ser encontrado por Cristo. Antes de transformar o seu casamento, Ele quer achar você. Antes de transformar sua condição financeira, Ele quer achar você. Antes de transformar o seu filho, Ele quer você. Antes de operar milagres na sua saúde, Ele quer realizar um milagre em você. Ele vai realizar, sim, milagres na sua vida. Ele conhece você, assim como Ele conheceu e conhece Natanael. Jesus conhece teu passado, mas Ele também revela o teu futuro. Jesus vai fazer o primeiro milagre na cidade de quem, irmãos? Na cidade de quem Ele encontrou. Você sabia que Natanael era a origem dele era Caná da Galileia? O texto não revela isso, mas lá em João capítulo 21, verso 2, vai dizer: depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos na beira do mar da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estava ali um grupo: Simão, Pedro, Tomé, Natanael de Caná da Galileia. Interessante, esse texto revela só a cidade de Natanael. Para você entender que existe um entrelaçar daquilo que Deus quer nos ensinar na palavra dele. Natanael era de Caná da Galileia. Antes de Deus fazer um milagre na sua cidade, Deus fez um milagre nele. Irmãos, a Bíblia é muito extraordinária, porque ela mostra que Cristo te ama tanto, Ele é tão apaixonado pelo seu coração, que Ele é capaz de ir a um lugar só para mudar a tua história. Ele é capaz de ir a um lugar só para te livrar de um vexame. Importante você saber, Jesus te ama tão inexplicavelmente, por isso nós cantamos hoje Ousado Amor, que Ele é capaz de fazer um milagre só para mudar a história de uma família inteira, de uma casa inteira. Jesus vai nos transformar, mas Ele
também quer transformar cidades, ambientes, especialmente ambientes de escassez, para um ambiente de fartura. Irmãos, quando o texto diz que Jesus viu Natanael debaixo de uma figueira, diz os especialistas, os historiadores, que isso daqui, porque o texto não revela o tempo, foi uma semana antes? Foi um dia antes que Jesus viu Natanael debaixo de uma figueira? Os historiadores dizem o seguinte: lembra quando Herodes mandou matar as crianças, quando Jesus nasceu? De 0 a 2 anos? Eles dizem que Natanael, assim como Maria e José foram para Belém, assim Natanael foi se esconder, a mãe de Natanael foi esconder ele debaixo de uma figueira. Então Jesus estava acessando a origem de Natanael. Jesus está dizendo assim: eu vi quando você nasceu, meu amigo. Isso é tremendo, irmãos. Porque sempre que Jesus vai encontrar você, ele vai tocar em algo do seu passado. Não para te constranger, mas para confirmar que ele é Deus. E eu sei que quando você está num culto como esse, algumas coisas mexem com você. Fica tranquilo, é Deus falando ao seu coração através da sua palavra e do seu Espírito Santo que está aqui. Caná da Galiléia, irmãos, ficava a 12 quilômetros a norte de Nazaré, era uma cidade pequena. E a mãe de Jesus estava ali. O texto não dá informação suficiente por que a mãe de Jesus estava ali. Entretanto, a grande maioria dos comentaristas vão dizer que parece que essa família é da família de Maria. Tinha um contexto familiar, e Jesus também. Por isso que Maria, ela está à frente. Maria era como se estivesse na produção do evento. Porque ninguém convidado se mete no que está faltando na festa do outro, certo? Ah, está faltando vinho, cadê? Não, ela, por sua discrição, fazia parte daquele contexto. Ele não só é convidado, ela não só é convidado, mas ela também está servindo naquela festa. Detalhe importante, irmãos, Jesus também foi convidado com seus discípulos. E sabe algo interessante? Quantos discípulos Jesus tinha nesse período aqui? Não eram 12, só eram 6. Jesus e os seus 6 discípulos. E a pergunta que não quer calar: Jesus foi convidado para esta festa para quê? Tendo em vista que era uma festa familiar, que a mãe de Jesus também fazia parte, então Jesus foi convidado para uma festa de cunho familiar. Mas principalmente, sabe por que Jesus foi para aquela festa? Porque ele estava começando o seu ministério. E é no cenário da vida comum, é no ambiente da família que ele vai realizar o seu primeiro milagre. E aqui já tem algo muito poderoso para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Pense comigo. No início da criação, lá em Gênesis, Deus criou o homem e a mulher, certo? Os puseram no paraíso para desfrutar de tudo aquilo que Deus criou, dominar tudo que Deus criou, mas houve um dia que a presença do inimigo de Deus trouxe uma tentação, uma proposta, por meio da dúvida do caráter de Deus a Eva, desrespeitando, ou, aliás, despertando nela o desejo pelo conhecimento da árvore, para desfrutar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Adão e Eva pecam e você conhece o restante da história. Jesus está nos ensinando algo poderoso aqui no início do ministério de Jesus. No início de tudo, em Gênesis, quando meu pai estava criando todas as coisas, ele confiou a Adão a autoridade para dominar sobre toda a criação e ele não foi capaz de ser fiel. Ele falhou. E o que é que o diabo fez? Estragou a primeira coisa que Deus fez. Uma família. Um casamento.
Jesus está dizendo assim, já que ele acabou com a festa de Gênesis a Malaquias, eu decidi voltar em uma festa. Já que o diabo se meteu no meio de uma família, eu vou começar o meu ministério dizendo, eu sou o Deus da família. Eu faço milagres no ambiente da família. Aqui é um anúncio profético, meu irmão, para dizer que o milagre de Jesus vai começar no ambiente onde o diabo interferiu. Jesus vai começar o seu ministério desde a sua criação, que é a família. Então Deus se importa poderosamente com a sua família. E Ele escolhe uma família para revelar o seu milagre, dizendo para o mundo espiritual, foi lá atrás que você estragou esse ambiente e eu vou começar por onde você estragou. Deus está restaurando o seu projeto chamado família, irmãos. Cristo está nos ensinando que todo o milagre que Ele vai começar a realizar não começa em outro lugar a não ser dentro da nossa casa. Você pode ser bom na empresa, mas péssimo dentro de casa. Não vale de nada. Você pode ser uma influência no mercado de trabalho, mas se for inerte dentro de casa, de nada vale. Você pode ser uma bênção na igreja, mas se for ausente dentro de casa, de nada vale. Por isso, comece a receber essa palavra em nome de Jesus. Deus quer transformar o seu coração como Ele quis transformar Natanael. Mas antes dele realizar um milagre, Ele quer realizar um milagre na tua família. Antes dele transformar água em vinho, Ele quer entrar no teu ambiente familiar. Amém, igreja? Não é desonroso você reconhecer isso. E vamos combinar que as batalhas que enfrentamos no meio familiar está cada vez maior, mais difícil, mais desafiador. É ou não é, gente? Os resultados estão aí. Sua maior responsabilidade não é o seu trabalho, é a sua casa. Não é a igreja, é a sua casa. Tudo começa em casa. Culto não começa no templo, culto começa em casa. Servir não começa na igreja, servir começa em casa. Ler a Bíblia não começa no culto, ler a Bíblia começa em casa. Por isso que Jesus disse, quero deixar uma coisa muito clara. Aliás, quem disse isso foi Josué. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus está dizendo o seguinte, antes de transformar água em vinho, eu quero transformar a sua casa. Irmãos, esse assunto de casa também está em toda a Bíblia. Por isso que quando Jacó tem um sonho, ele vê uma escada com anjos subindo e descendo, o texto vai dizer, este lugar não será outro lugar a não ser Betel, que significa casa de Deus. Não é templo de Deus, é casa de Deus. Porque templo você frequenta, casa você mora. Meu amado, Deus tem interesse que você arrume a sua casa. A sua maior missão nesta terra não é empreender, não é comprar um carro. Sua maior missão deveria ser amar a sua esposa, ensinar os seus filhos e cuidar da sua casa. Amar a sua esposa, ensinar os seus filhos e cuidar da sua casa. Foi isso que Deus disse para Ezequias antes dele morrer. Ponha a casa em ordem. Que ele está dizendo, ponha limites. Ponha a casa em ordem. E se você já perdeu o controle e já perdeu o time da influência sobre os seus filhos, você sabe como é desafiador lidar com isso. Deus quer te usar para grandes coisas. Deus quer fazer grandes milagres na sua vida, meu irmão. Mas eu preciso lhe dizer, Ele está muito interessado em começar na sua casa. E eu quero declarar sobre a nossa igreja.
Se sua família não é salva, eu quero declarar sobre a sua vida: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Se o seu cônjuge saiu de casa e lhe rejeitou, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Se o seu filho abandonou a verdade, a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Porque todo milagre traz glória para Deus e fortalece a tua fé. Por isso que incredulidade não pode subsistir num ambiente de milagre, irmãos. Vocês não sabem como nós oramos aqui. Antes, durante a semana, Deus repreende esse espírito de incredulidade, de dúvida, porque quer ver o milagre não acontecer, olha esquisito, desconfiado, questionando. Não, a Bíblia já diz: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelos ventos, diz lá em Tiago capítulo 1. Deus quer fazer um milagre na sua casa, amém? Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Verso 2, durante a festa o vinho acabou, e a mãe de Jesus veio a ele e disse: eles não têm mais vinho. Mulher, o que tenho eu com você? Disse ele: ainda não chegou a minha hora. Importante você saber que Jesus chama Maria de mulher. Isso não é colocando Maria no lugar dela. Isso nunca foi uma expressão pejorativa, muito menos falta de educação. Era uma expressão cultural, irmãos. Para você ter ideia, em João 19, 26, vendo Jesus, a sua mãe e o seu discípulo amado, disse: mulher, está aí o teu filho. Jesus diz assim: mulher, não é chegada a minha hora. Mas eu preciso te dizer a nobreza do pensamento de Maria. Por que Maria estava apresentando essa necessidade para o seu filho? Veja só Maria sabia o que ela tinha gerado, irmãos. O que foi gerado no ventre de Maria foi dos céus. Maria sabia que quando Jesus nasceu, ele não nasceu de qualquer jeito, para qualquer coisa. Ele era o Filho de Deus. Maria sabia que essa criança havia crescido em conhecimento, estatura e graça. Maria agora vê o filho sendo batizado nas águas, vê e ouve juntamente com Jesus a voz que diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E era natural que Maria desejasse ver o seu filho operando suas virtudes. Natural ver os seus milagres. Não tem nenhuma ansiedade aqui por parte de Maria, é tanto que ela não retruca com Jesus. Ela não tenta convencer Jesus e dizer assim, eu mesmo ele dizendo, não, fica de boa, qualquer coisa que ele mandar faz. Jesus diz: mulher, não é chegada a minha hora, aquiete um pouquinho, porque é na minha hora. E ela diz: façam tudo o que ele disser. E o texto bíblico ele é tremendo, irmãos, porque uma chave aqui é revelado para nós. A chave que vai mudar todo o percurso dessa história. Deus não quer apenas que você receba os milagres. Ele quer que você participe dos seus milagres. Mas Deus precisa de mim? Não. Ele decide usar você para realizar os seus milagres. Lembra na multiplicação dos pães e peixes? Jesus poderia ter feito descer, cair pão e peixe dos céus. Mas Jesus recebe os 5 pães e 2 peixinhos de um garoto que possivelmente era o lanche dele. Possivelmente era um garoto que estava ali esperando o momento certo. Isso revela que Deus acredita em mim, em você. Deus quer fazer milagres através das suas mãos. Deus quer multiplicar pães e peixes através das suas mãos.
porque assim como na multiplicação dos peixes, ele não precisava dos seus discípulos para realizar milagres, mas ele incluiu os seus discípulos não na multiplicação, mas na distribuição dos seus pães e peixes. Lembra quando eu disse semana passada, quando você está num ambiente de milagre, você pode ser atingido facilmente. É só estar no ambiente. Deus não precisa de você para multiplicar, mas Ele decidiu contar com suas mãos para distribuir a sua multiplicação. Deus não precisa de você para ressuscitar Lázaro, mas Ele disse, tire a pedra. Você quer viver os milagres de Deus na sua vida, meu irmão? Aprenda urgentemente a obedecer. Essa é a sua maior participação no milagre de Deus. Faça tudo o que Ele mandar. Havia ali 6 talhas de pedras. Elas eram utilizadas na cerimônia de purificação e em cada uma cabia de 80 a 120 litros. Outra lição. Eu só posso encher aquilo que está vazio ou incompleto. Para que serviam as talhas, meus irmãos? Para lavar as mãos e os pés de quem chegava. Porque quem chegava para uma festa, preste atenção, ele não ia para a festa arrumadinho, todo nos panos, para sair depois de 2, 3 horas da festa. Era cultural eles andarem muito, eles vinham para hospedar no ambiente da festa, por isso que eram dias de festas. Eles não vinham só para a festa, mas eles se hospedavam nessa festa. E aqui tem algo importante, ligado com essa obediência. Jesus está dizendo para nós, eu só vou transformar água em vinho se os convidados estiverem limpos. O problema é que nós queremos transformação sem purificação. O ambiente de transformação, meu irmão, só é vivido quando eu entendo o que é passar pelas talhas. Nós temos uma geração que nós queremos acessar um ambiente de milagre sem passar pela talha da purificação, sem obediência, meus irmãos. Nós queremos milagres na vida conjugal sem passar pela talha da santidade. Nós queremos que Jesus transforme água em vinho. E sabe o que isso significa? Que Ele quer mudar 3 coisas. Água tem sabor? Não. Água tem cheiro? Não. Água tem cor? Também não. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: seu casamento está sem graça. Eu tenho um aroma para você, eu tenho uma beleza para você e eu tenho um gosto para você. Eu vou transformar essa realidade de água em vinho. Porque vinho é sinal de alegria. E se tem alegria, irmãos, tem sabor. E se tem alegria, tem cheiro. E se tem alegria, tem cor. Aleluia. O mestre Sala fica impressionado com o milagre. Ele diz, que vinho é esse? Que sabor é esse? Esse é um milagre, meu irmão. Aquilo na sua vida, na sua família, que não tem cheiro, não tem graça, não tem sabor, não tem cor, Ele vai fazer um milagre. Eu coloco sabor. É Jesus que faz isso. Eu coloco cheiro. É Jesus que faz isso. Eu coloco sabor, cheiro, cor. É Jesus quem faz isso. Esse milagre, meus irmãos, aconteceu em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre que Ele realizou. Ele revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ei, algo interessante. Somos discípulos, estamos na igreja, servimos a Deus, mas parece que ainda estamos no nível de superficialidade que não admite, portanto, permite que algumas coisas faltem em nossas vidas
E Deus permite isso para quê? Para provocar a nossa fé. Para que a gente viva os milagres dele. Você deseja receber cheiro, cor e sabor aonde? O que você está vivendo hoje na sua vida que não tem graça e você precisa de um milagre. Preste atenção, Deus se importa com o seu coração. Deus se importa com a sua obediência. Deus se importa com a sua vida de santidade e Deus se importa com a tua situação, porque, meus irmãos, no reino de Deus não tem em cima do muro. No reino de Deus, ou você está crescendo ou você está decrescendo. Na sua vida com Deus, ou você está sendo mais íntimo dele, ou você está se afastando dele. Não existe. Como é que está, meu irmão? Está mais ou menos, então está regredindo. Se a Bíblia, que é uma fonte de santidade, não está te purificando, pode ter certeza, você está pecando mais, não precisa nem falar, nem confessar. Quanto menos Bíblia, mais pecado. Quanto mais Bíblia, e coloque amor aqui nas minhas palavras, é Bíblia com devoção, certo? É Bíblia com entendimento, é Bíblia com vontade e determinação para obedecer, não é leitura mecânica. E quanto mais da Bíblia, mais afastado eu estou do pecado. Estou mais próximo de Deus. Ele quer fazer milagres na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua empresa. O que é que você está vivendo que precisa de um milagre? Você está percebendo que você participa do milagre de Deus? Você está percebendo que nós já estamos em dois domingos falando sobre os milagres de Jesus. No domingo passado, o teu coração precisava estar amolecido para você receber os milagres de Deus, senão você não vai entender. Aliás, tem gente que fica assustado, né? E até ri de alguns milagres que a gente recebe. Eles nem acreditam, tudo bem. O importante é que você está sendo transformado de dentro para fora. Meus irmãos, é impossível alguém que passou, como eu passei na minha história, eu passei por igrejas que buscou milagres por milagres. Eu busquei também, vivi em ambientes de milagres que não eram buscados. Acontecia só quando o desespero batia a porta. Eu não só quero entender o que está por trás, mas eu quero desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Por isso, nessa semana, nós vamos buscar, sim, os impossíveis de Deus. Ué, tem tanto impossível na sua vida? Por que a gente não vai buscar? Por que a gente não vai acessar? Por que nós não vamos clamar? Porque tem respostas que você está esperando há anos. Essa semana pode ser a semana. Essa semana pode ser a semana. Tudo será para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos. Tudo será para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso, eu tenho algumas perguntas para finalizar e a gente vai orar aqui no final. Você quer viver uma transformação da água para o vinho? Primeira pergunta é: você já foi encontrado por Jesus? O que isso significa, pastor? Ser salvo. Pastor, eu já nasci filho de Deus. Não é verdade. Você não é filho de Deus, você é criatura de Deus. E a todos os quanto o receberam, diz João capítulo 1, deu-lhes o direito de serem filhos. Só é filho quem aceita Jesus Cristo como o Filho. Você já foi encontrado por Jesus? Aliás, eu acho que Jesus anda buscando você, não é? Ele já revelou um pouco do seu passado, ele já revelou um pouco da sua história, ele está te cercando. O que está faltando, meu amigo, minha amiga? É hoje. E eu gostaria de saber quem é a primeira pessoa nessa manhã que vai dizer assim: pastor, chegou o meu dia. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador e eu serei hoje encontrado por Ele. Cadê você? Levante a mão.
Aleluia, Wendel. Aleluia. Aleluia, Wendel. Vem aqui, amigo. Gente, nós oramos por isso. Aleluia! Ele é Deus de milagres, nós oramos por isso. Hoje chegou o dia do Wendel ser encontrado por Jesus. Hoje é o dia da cruzinha ser encontrado por Jesus. Há mais alguém? Essa é a primeira pergunta e mais decisiva pergunta. Você já foi encontrado por Jesus? Porque Ele está batendo na sua porta. Alguém que vai tomar a decisão de uma reconciliação com Cristo? Andei distante, pastor, estou voltando. Não quero mais viver essa vida. Eu vivia como se Jesus não existisse. Mas hoje, ele já me alcançou um dia e eu que o abandonei. Há alguém nessa manhã que decide se reconciliar com Jesus? Levanta a sua mão. Igreja, fica de pé. Estenda as mãos sobre o Wendel, sobre a cruzinha. Aleluia. Aleluia. Estende as mãos aqui sobre eles. Comece a abençoar a vida deles. Ah, Senhor. O milagre da salvação chegou na casa do Wendel, da Fátima. Ah, Senhor Jesus. A salvação chegou na vida da cruzinha, na vida desta senhora que acabou de chegar aqui. Nós te agradecemos, porque esse é o maior milagre de verdade, Senhor. Aqui é do reino das trevas para o reino da luz, como tão bem testemunhou o Guilherme no seu vídeo essa semana, do milagre que aconteceu na vida dele. Obrigado, Jesus. Enche o coração deles da sua presença. Enche o coração deles do seu amor. Enche o coração deles da marca de Cristo. Agora, Pai, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Sim, Pai, agora sendo achados por Ti, nada mais poderá separá-los do amor que há em Cristo Jesus. Seja, Deus, qualquer coisa, nudez, Deus, seja céu, inferno, seja, Senhor, qualquer coisa, coisas do presente, coisas do futuro, nada poderá separá-los do amor que há em Cristo Jesus. Pai, agora eles são nova criatura, salvos, justificados, perdoados, amados, reconciliados, restaurados para a glória do Teu nome. Senhor, nós celebramos a festa da salvação nesse milagre poderoso nessa manhã, para a glória do Teu nome, Senhor. Recebe-os em Tua presença, recebe-os em Tua presença, e nós como igreja também os recebemos em nossa família, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Tua palavra é poderosa, é viva, é eficaz, o Teu Espírito está livre para agir. Grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas está fazendo o Senhor no nosso meio, para a glória do Teu nome. Aplauda ao Senhor. E se puder, vem dar um abraço neles aqui. Fazemos festa. Volte para o seu lugar que a gente vai encerrar.
Tenho mais 2 perguntas para encerrar. Você quer um milagre de Deus na sua família? Eu quero orar por você. Se você quiser, fica de pé. Nós vamos orar pela família. Você precisa de um milagre da purificação? Também fica em pé. Porque é preciso passar pelas talhas. Você precisa do milagre da obediência? Você anda em desobediência? Se arrependa nessa manhã e diga: Jesus, me ensina, me recebe, me capacita. Senhor, nessa manhã tão gloriosa, nós clamamos a Ti que o milagre alcance nossas famílias. Pai, que o Teu milagre, o milagre da unidade, o milagre do perdão, o milagre da conexão, o milagre da intimidade, visite cada família, cada casal. Pai, todos os levantes do inferno contra as famílias percam sua autoridade sobre a igreja Casa Viva e todos que aqui estão, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor declare uma palavra de vitória sobre cada família. Pai, se há maridos em desobediência, trata eles, Senhor, com as Tuas mãos modeladoras, poderosas, trata o coração deles, quebrante-os, e se necessário for, quebre-os. Pai, as esposas, converte seus corações, traz paz aos corações, livre-as da ansiedade, da insubmissão, da infidelidade, que as esposas nesse lugar sejam curadas e recebam um milagre, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, eu oro pelos filhos distantes, desobedientes, rebeldes, que eles sejam curados e transformados nessa noite, nessa manhã, para a glória do Teu nome. Pai, eu Te peço, vem lavar as famílias nesse lugar. Vem lavar maridos, mulheres, filhos, pais e filhos. Ah, Senhor, vem encher o coração dessas mamães que têm, Deus, com muita garra, muita dependência, sido mães e pais ao mesmo tempo para os seus filhos. Da mesma forma, pais que aqui estão, que têm sido pai e mãe para os seus filhos, sejam renovados, alinhados, abençoados, curados. Meu Deus, faz muitos milagres nessa manhã. O milagre do perdão, o milagre da conexão, o milagre da intimidade, o milagre, Senhor, faz grandes milagres nessa manhã, no nome de Jesus. Os milagres que o Senhor tem para este dia não é para amanhã, é hoje, Senhor, é hoje, Senhor, é hoje, Senhor, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor. Que haja grandes mudanças nessa semana, que haja grandes transformações no meio das famílias nessa semana. Deus, acalma as tempestades no meio das famílias, Pai. Acalma, Senhor, os ataques do Teu inimigo, Senhor, contra a família. Cessa esses ventos que vêm do inferno, que vêm fruto da desobediência. Ah, Senhor, que o único vento que permaneça é do Espírito Santo, e aquelas tempestades que o Senhor permitir para nos ensinar algo. Eu só Te peço corações mais humildes, corações convertidos, corações transformados, corações mudados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, por nossa semana de jejum e oração. Eu oro para que o Senhor gere em nós o desejo, a vontade de orarmos juntos. Ah, Senhor, não é uma agenda, Pai, é um movimento dos céus. Eu quero Te pedir que o Senhor levante pessoas que nem têm hábito de acordar cedo, mas que acordem para orar.
Ah, Deus, aqueles que nem têm hábito de orar, Deus, 10 horas da noite, mas vão se posicionar essa semana para orar. E ainda de olho fechado, meu irmão, eu quero te desafiar nessa manhã. Se renda de verdade a Jesus. Não duvide dos milagres que Ele quer fazer na sua vida e na sua família. Em nome de Jesus. Milagres na sua família, milagre nas células, milagres em todo o ambiente de mesa que você sentar, milagres nos seus negócios, milagre na sua empresa, milagres nos seus sonhos e planos. Ah, Senhor, que fique visível que a mão do Senhor está liberando milagres. Aleluia! Hoje e sempre, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome de Jesus. Irmãos, eu queria que você escolhesse um dia para jejuar essa semana. E eu vou fazer uma coisa que o meu pastor lá do Mato Grosso fazia, que é para já lhe comprometer. Ele chegava e dizia assim: quem é que vai jejuar segunda-feira? Levanta a mão. Eu vou fazer o mesmo aqui. Quem que já vai fazer amanhã? Amém. Precisa de ter gente todo dia. Ok, segunda-feira. Quem que vai topar jejuar terça-feira? Levanta a mão. Top. Quem vai jejuar na quarta-feira? Amém. Quem vai jejuar na quinta? Eu. Quem vai jejuar na sexta? Aí entrega o jejum aqui na noite do fluir. Ô, bênção. Amém? A gente vai estar nessa empreitada que é no mundo espiritual, e a gente vai vencer, gente. Nós vamos ganhar muitas coisas no mundo espiritual. Amém? Lindo essa manhã. Deus abençoe. Que a paz do Eterno esteja sobre você, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vão na paz.